Necessita de apoio na orientação e confecção do seu trajo? Contacte o Baú do Folclore. Orçamentos grátis com atendimento personalizado. Contacte o Baú do Folclore no Facebook com o mesmo nome, Baú do Folclore, ou pelos contactos 966 103 220 ou ainda pelo e-mail cruzcamilo3@gmail.com. Coordenação do Baú do Folclore, Camilo Alves. Muito boa tarde, telespectadores da Rádio do Folclore Português TV. Sejam bem-vindos à quarta edição do programa Folklore. Programa este que visa, de uma certa maneira, acompanhar quem trabalha e desenvolve um trabalho bastante alargado ao serviço da cultura tradicional popular, no fundo, ao serviço da população, do público em geral. O meu convidado de hoje é o Dr. Francisco Caneira Madelino, portanto, que é o presidente do Conselho Administrativo da Fundação Inatel e que vai estar aqui durante cerca de 3 minutos à conversa comigo e que eu vou passar a cumprimentar. Dr. Francisco Madelino, é assim que o vou tratar, pelo primeiro e pelo sobrenome, está bem? Muito obrigado, e é assim que me conhecem normalmente. Muito bem, seja bem-vindo, como está, passou bem? Sim, muito boa noite a todos e um cumprimento muito especial a este projeto que tem tido sucesso e que visa divulgar a etnografia e o folclore nacional. Isso mesmo, e também a música tradicional portuguesa, ainda não muito em ênfase, mas a curto prazo iremos também incluir a música tradicional portuguesa e de raiz tradicional. Portanto, muito obrigado por ter respondido ao apelo da RFP-TV e nesta conversa vamos começar efetivamente por falar da casa onde estamos, que é da Fundação Inatel, e eu iria pedir ao Dr. Francisco Madelino que, efetivamente, a história do Inatel, a sua história e natureza institucional assenta sobre 3 pilares importantes, que é a missão, a visão e os valores, e eu iria pedir ao Dr. Francisco Madelino que desenvolvesse um bocadinho estes 3 pilares que servem, efetivamente, de pilares, como acabei de dizer, à Fundação Inatel. A Fundação Inatel tem faz este ano 83 anos, é uma das poucas instituições, porque é pública, é uma instituição que funciona sob tutela do Ministério do Trabalho, em Portugal, e que nasceu em 1935, com a chamada FNAT na altura, e que veio depois, a seguir ao 25 de Abril, a dar origem à Inatel, primeiro um instituto público, depois uma fundação, mas digamos que estas são, formas de organização, mas na sua essência, a Fundação Inatel não mudou muito. É, aliás, das poucas organizações públicas em Portugal que passa do antigo regime para o novo regime, praticamente com as mesmas funções e a mesma missão. Isso seria uma longa história, mas basicamente tem a ver com o seguinte: no final do século XIX, princípio do século XX, os sindicatos foram exigindo cada vez mais tempo para o descanso, isto é, que as pessoas não trabalhassem do nascer ao pôr do sol,
E com a discussão do descanso surge a questão do lazer e, nomeadamente, do acesso ao lazer daqueles que tinham menos condições, que eram basicamente as classes populares, as classes operárias, os trabalhadores rurais. E ao longo de toda a Europa, é preciso lembrar que nesta altura Portugal tinha mais de metade da população ativa a trabalhar na agricultura, e ao longo de toda a Europa estas organizações sindicais foram construindo associações, entidades que eram responsáveis pelas férias dos seus membros dos sindicatos ou dos reformados que, digamos, tinham pertencido aos sindicatos, e também no acesso à cultura, considerando que a cultura é a forma melhor de emancipar os homens. É evidente que isto toca nas características políticas dos regimes, mas isto para dizer que em Portugal a Fundação Inatel foi-se consolidando nos territórios rurais, a antiga FNAT e agora a Fundação Inatel, e no caso em que estamos aqui a tratar, que é o da cultura popular e do folclore, foi mesmo, em primeiro lugar isso deve-se aos grupos, às associações, mas sobretudo foi a grande forma pública durante muitos anos. O poder local ainda não tinha o apoio que tinha, também as associações e os ranchos não tinham, e as sociedades etnográficas, a capacidade técnica que têm hoje, o grande centro e o grande apoio ao movimento etnográfico e à cultura popular. Nós vivemos um tempo de harmonização associada à globalização, mas é também um tempo interessante em que as novas gerações vão, como é normal nestas alturas, em períodos com uma grande riqueza cultural, vão regressando às origens. Né? Quem acompanha o movimento etnográfico português percebe de que forma os jovens com outras formações têm estado na base da adesão e da renovação. Isso mesmo. E do movimento etnográfico. Porquê? Porque as culturas, quando são fortes, quando têm grandes raízes, como é o caso da portuguesa, que estamos a falar de uma cultura com 8 séculos de história, mas é válido também na Europa, as pessoas vão reagindo a movimentos que tentam diluir esta cultura ou mesmo eliminá-la. Há manifestações mais radicais, como os nacionalismos, mas não é disso que, digamos, a Fundação Inatel tem querido. Eu faço lembrar que a Fundação Inatel tem também uma grande tradição de receber refugiados, só para terem uma ideia. Na Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Fundação Inatel recebeu uma vaga de órfãos austríacos da guerra, algumas pessoas vieram ser conhecidas nas artes, na literatura nacional, e que vieram com 5, com 4 anos para Portugal, e estamos neste momento, digamos, na própria Fundação Inatel, com refugiados da guerra de toda a Ásia, da Síria, etc. Portanto, é uma fundação muito ligada à cultura popular, e é preciso dizer que nestas matérias do fado, da etnografia, etc., digamos, houve durante muito tempo, porque a Revolução de Abril também teve estas características disruptivas, em alguns segmentos, sobretudo nos mais jovens, a ideia de que a etnografia, a cultura popular, etc., eram coisas com teias de aranha, que demodez, etc., e no fado, nas danças, na música, etc., houve movimentos nacionais, várias figuras, mas eu diria que o movimento etnográfico do país, e sobretudo centrado a Norte, e a Fundação Inatel, foram durante muitos anos, para além de enormes parceiros, estiveram presentes neste movimento. Estou a falar disto, mas a Fundação Inatel tem outras componentes, como no desporto. Nós temos, tradicionalmente, também com várias décadas, campeonatos populares de desporto. Nós temos cerca de 7 ou 8 mil jovens que praticam desportos dentro da Fundação, e temos uma rede de quase 20 hotéis, onde as pessoas que são sócias, que são 200 mil sócios à volta disto, da Inatel, e cerca de 3 mil, que nós chamamos centros culturais e desportivos, associações, como ranchos folclóricos, etc., que estão associados à Fundação Inatel. Portanto, só com grande prazer eu tenho que estar nesta forma que deve ser difícil desenvolver um projeto com estas características, mas também significa esta capacidade de Portugal sempre se renovar com base nas suas raízes e de estar presente aqui neste programa e nesta televisão que precisamente entronca nesta característica nacional, que é esta teimosia que temos há 8 séculos de resistir. Tal e qual. De resistir, mesmo quando em períodos difíceis. Isso o último mesmo. foi do memorando. Às vezes muitas das denominadas elites fraquejam, e é sempre o país, como diria o Agostinho da Silva, que nas suas raízes tem este sonho de existir e esta resiliência de existir. Não é?
Muito bem, Soutor. Acho que foi uma boa introdução sobre a Fundação Inatel. Tem mais ou menos, com certeza que deve ter. A Fundação Inatel, já falou aí há bocadinho, que cerca de 200 mil sócios, mais não sei quantos mil associados em termos de grupos de folclore, mas na totalidade tem um número que possamos globalmente saber? Que possamos... Nós temos, digamos, pagando 180 mil associados, não é? Eu diria com algum humor. Claro. Não sei se haverá algum clube desportivo que tenha, isso mesmo. Que tenha esta dimensão. Cerca de 2.800 chamados sócios coletivos, e desses sócios coletivos, cerca de 500 são do desporto. Isto é, porque às vezes há acumulação, há claro sociedade, que sim. Mas eu diria que à volta de 2.000, sensivelmente metade de cada um, são sociedades musicais, fundamentalmente bandas filarmónicas, isso mesmo. Etnografia, né? Portanto, restos folclóricos. Às vezes há associação, mas eu diria que todo esse movimento que germinou associado às forças positivistas do final do século XIX, todos os orfeãos, tudo o que são, digamos, sociedades musicais e humanitárias dessa altura, temos tido uma ligação tradicional, e é sempre com grande prazer que nós vamos visitando o interior do país e que nos convidam às vezes, e que estamos com entidades destas que fazem 150 anos, 180 anos, sempre com idades destas que tantas crises resistiram, não é? E, portanto, pelo interior profundo do país, foram estas sociedades musicais, muito associadas a sociedades educativas e operárias, e eu diria mesmo que a Fundação Inatel, como a Voz do Operário e outras entidades, são entidades que há muitos anos andam com esta ligação profunda e, portanto, mesmo dentro da renovação que tem havido, por exemplo, do movimento folclórico, as associações, a Fundação Inatel não existe para tirar espaço às associações, existe para apoiar o movimento associativo e também já tem passado crises económicas ou financeiras. Em 2012, em pleno memorando, 40% das verbas às fundações foram retiradas, mas, por exemplo, a própria Federação do Folclore Português é um parceiro, e temos sido parceiros muito profundos, e nós observamos precisamente essa capacidade do movimento associativo em digamos, se organizar, ser ele próprio um movimento de mudança, e que trabalho tem feito este movimento associativo nos últimos anos que andamos aí ao longo do país, em que o movimento etnográfico, por exemplo, se associou à academia, se tem muita investigação, tem muitas performances, digamos, representativas, um maior rigor, quer na diversidade, quer na aderência àquilo que eram as tradições, e na base disso estão jovens e jovens que participam nestes grupos, com formação, ainda bem que o país tem, com formações superiores, eu costumo dizer que o período em Portugal que houve mais edições de gramática de português foi quando nós estivemos sob domínio castelhano, não é? E, portanto, este movimento de renovação nacional, de ligação às raízes, são movimentos normais, as coisas são cíclicas, mas as culturas, quando são fortes, como a forma de sentir de Portugal e dos portugueses, reagem sempre para manter a sua forma de sentir e de estar no mundo, não é contrariando os outros. Aliás, a cultura portuguesa é uma cultura cosmopolita, iremos falar nisso no Festival CIOF, com uma grande ligação que nós temos aos continentes, e de que forma a música e a dança simboliza precisamente esta ligação entre os 5 continentes, não é? Portanto, nós facilmente andamos com o fado e a guitarra portuguesa e as danças, algures entre Lisboa, as ilhas de Cabo Verde, vamos ao Brasil, Macau, por aí fora, as Caraíbas, e andamos por todos os lados, não é? E é este cosmopolitismo da cultura nacional que nós achamos que Portugal e os portugueses, e uma fundação como a nossa, tem estado sempre presente quando é necessário dar demonstrações de capacidade de solidariedade. Eu dou sempre este exemplo dos austríacos.
porque há povos, os povos é difícil dizer, mas há pessoas de alguns povos que às vezes esquecem, quando têm movimentos mais reativos contra os refugiados, que eles próprios, em determinadas alturas, tiveram que utilizar estas situações. E, portanto, nós estamos em tudo o que é o movimento da lusofonia, tudo o que são os movimentos interculturais em termos europeus. A Fundação tenta sempre estar presente, alterou, digamos, a sua função hoje, que é mais do que na altura em que as autarquias locais tinham pouca capacidade de apoiar este movimento associativo. Nós é mais de abrir portas, de dar espaços de palco, de fomentar... Criar ferramentas para... E dar ferramentas para... os projetos que ligam a tradição à renovação. As coisas são uma permanente renovação, não é? A história não cristaliza, claro. Há, digamos, raízes que se mantêm, mas este movimento começou no fado, começou no canto alentejano, mas que se vai propagando às mais variadas formas culturais. E quem acompanha os movimentos culturais nacionais, neste caso a etnografia e o folclore, de que maneira tem vindo a observar os projetos inovadores que vão nascendo. Muito bem, nós vamos passar para o Festival CIOF, uma grande organização que vem aí de 12 a 16 de setembro, portanto, Festival CIOF, Culturas Mediterrânicas, Território dos Sentidos. Iríamos introduzir este tema para a nossa conversa e sabendo que é o primeiro festival que, em termos de Associação CIOF de Portugal, não estou a falar dos outros 10 festivais certificados, mas sim na própria capital, em Lisboa. Portanto, digamos que é uma grande primeira realização e organização que vai acontecer em Lisboa. Sim, o CIOF é uma organização mundial que tem mais de uma centena de grupos associados em todo o mundo e que basicamente é uma entidade para certificar, garantir, harmonizar a qualidade de festivais etnográficos e musicais associados à cultura popular, digamos, certificar no sentido em que garante que tem rigor do ponto de vista quer da organização, quer garante determinados critérios, digamos assim. Garante determinados critérios. Este festival, todos os países têm, como Portugal, uma associação CIOF. Em Portugal é a Fundação Inatel que preside, por eleição e por vontade dos membros que estão presentes. Também tem a ver com, digamos, as relações internacionais. A Fundação Inatel pertence às grandes organizações internacionais da sua missão, seja do turismo sénior, seja do desporto mundial amador, etc. E neste caso em concreto nós temos cerca de 10 festivais em Portugal que são realizados, mas os grupos que fazem parte com a Inatel, mas no fundo o CIOF Portugal, candidatou-se junto ao CIOF Internacional a organizar um grande festival internacional sobre a cultura mediterrânica. Porque achamos que isso é importante para afirmar a presença do CIOF Portugal do ponto de vista internacional e também para afirmar a nossa visão humanista, quer de Portugal, quer dos grupos, quer da Inatel, num território, como é o território do Mediterrâneo, que está no centro de grandes tensões, precisamente entre as migrações e as diferenças de desenvolvimento do Norte da África e, portanto, a própria Europa. Fizemos essa candidatura e vamos fazer esse grande festival no estádio 1º de Maio. Era importante realçar que a Fundação Inatel vem fazer parte desta Associação CIOF a aderir durante os anos 70, com o grande Celestino Graça, digamos, a organizar o primeiro festival CIOF, isso mesmo, em Santarém, isso mesmo. E portanto, com várias pessoas a participar nesse movimento, no Tomás Ribas, etc. Portanto, na altura em que, digamos, não havia... em que a Fundação Inatel era de facto o grande centro de federação dos organismos, das associações etnográficas em Portugal, e portanto aqui estamos, que é um movimento também de afirmação para Portugal. A Fundação Inatel, digamos, aparece aqui a liderar, mas eu gostava de realçar o papel importantíssimo dos grupos associados que fazem parte, portugueses, alguns têm festival, outros não têm festival, mas com grandes festivais de grande qualidade,
que temos vindo a assistir e com milhares de pessoas a assistir a esses Isso mesmo. festivais. Eu podia referenciar 3 ou 4 que fui assistir, mas não os vou referenciar em concreto porque depois pode ser melindroso, suscetível. Quer dizer que as danças do mundo, se é assim que podem dizer, têm estado nas capitais que organizam estes festivais com milhares de pessoas e depois a distribuir-se, digamos, por várias regiões. Há, aliás, um festival que é precisamente esse, Danças do Mundo, que se situa, que é feito precisamente no norte do país, em Monção, e que associa quer municípios portugueses, quer municípios da Galiza. Sim. E que, digamos, é impressionante a quantidade de milhares de pessoas que passam pela rua para assistir a estes vários festivais internacionais. Mas tudo isto para dizer que nós nos juntamos todos e achamos que é importante também para a afirmação dos portugueses nesta medida, mas também para demonstrar, quer às novas gerações, quer aos grupos nacionais, abrir as tais portas internacionais que sejam uma montra para a enorme qualidade que os grupos estão a fazer em Portugal. Este festival vai se realizar de 12 a 16 de setembro no Estádio 1º de Maio, que é uma infraestrutura também histórica da Fundação Inatel e da antiga FNAT. Vai ter 12 países representados. Eu diria que vai ter os países da zona do Mediterrâneo, mas nesta forma de organização que o próprio CIOF Internacional teve, digamos, a organização não se chama, que está na base da secção a que pertence Portugal, não se chama Magreb, ou digamos, Mediterrâneo, chama-se Sul Europa, e, portanto, há grupos por forma de organização, mas também com uma forte influência, nomeadamente dos Balcãs, que pertencem também digamos, a este setor do sul da Europa e que estão presentes. Poderão perguntar, mas é do Mediterrâneo? É impossível perceber os Balcãs sem perceber que é a minha interseção, digamos, claro, dos movimentos do ocidente da Europa, do leste europeu e do mundo muçulmano e otomano que, digamos, entram com os três naquela região. E, portanto, lá teremos também grupos que vêm dessas regiões, com fanfarras muito típicas daquela zona que junta a Bósnia, a Sérvia, a Croácia, etc. Portanto, serão 12 grupos estrangeiros que estarão, serão 32 grupos nacionais de folclore que irão desfilar nos vários palcos e iremos ter também momentos musicais que vão juntando culturas. E que vão dando demonstração, seja neste sul da Europa e no Mediterrâneo, seja nacional, que fazem uma renovação da nossa cultura tradicional. Paralelamente, iremos ter conferências académicas que nós precisamente juntamos, digamos, àquilo que pode significar o mundo do Mediterrâneo, que tem a ver com os nossos sentidos, não é? Os sabores. Isso mesmo. Sabores, o artesanato. Pronto, tem a ver precisamente com a forma como manifestamos, não é? Eu contava-lhe apenas aqui uma pequena curiosidade. A Fundação Inatel tem com vários parceiros nacionais, nomeadamente a TAP, em que temos que por ano trazemos umas dezenas de portugueses que saíram de Portugal quando eram pequenos e que estão espalhados pelo mundo, mas nunca tiveram condições económicas de regressar. E foi espantoso ver uma portuguesa que tinha emigrado para a Argentina com os pais, pequenina, o que ela disse quando estávamos a comer e estava à minha frente, que tantos sentimentos pode haver em comer um simples caldo verde. Claro que sim, claro que sim. Não é? E precisamente as conferências académicas partem dos sentidos, irão-se realizar em conjugação com o mundo académico e com o centro que acompanha estas questões antropológicas, que é o CRIA, e com académicos, quer Portugal, quer internacionais, que estudam precisamente estas ligações que há entre, que faz, digamos, uma certa especificidade cultural deste grande lago, que é o lago do Mediterrâneo. Não é? O que é que faz com que digamos, um tunisino, um etíope, um grego, alguém da Córcega, alguém da Andaluzia, alguém que vive algures em Aljustrel, terem um conjunto de raízes, de ver o mundo, de sentir o mundo, de gostar do mundo, de cheirar o mundo, de dançar no mundo, de cantar no mundo, precisamente igual, e que, à medida que nós andamos pelos 5 continentes, de que forma vamos encontrando estas
formas de ser precisamente iguais. E às vezes há mais nisto nas culturas, dentro de uma cozinha, ou pelo menos existem dentro de uma cozinha, digamos, o mundo árabe utiliza palavras para cebola, para azeite, iguais às que nós utilizamos em português, como nas grandes discussões filosóficas ou de matemática, em que o mundo árabe e o mundo europeu se cruza e de que forma. E, portanto, é esse grande festival que vamos fazer e que estamos a lançar também um repto à sociedade portuguesa e sobretudo, a Lisboa e também pela proximidade à Universidade de Lisboa, a trazer os jovens que estão numa altura em que se estão a inscrever, que estão naquela fase em que estão a entrar, a passarem à noite na Universidade, o 1º de Maio e para beber as raízes do que eles são feitos, não é? Portanto, no estádio 1º de Maio vamos ter 2 palcos. O palco das culturas mediterrânicas e o palco de Portugal, ou há um casamento? Não, nós vamos ter, digamos, um palco que é um palco maior, não é? Onde passarão concertos, onde iremos ter, por exemplo, um concerto, o Ricardo Ribeiro, quem acompanha as questões do fado, sabe que é um fadista, disso ninguém duvida, mas que tem tido sempre um percurso que tem estabelecido ligações, não apenas entre o fado tradicional e as versões do teatro, digamos, de novos cantores de fado, novos cantores de fado que vão aparecendo, mas tem tido sempre a ligação à América Latina, ao mundo magrebino, ao mundo do norte da Europa, e vai cantar com um cantor precisamente do norte de África, que se chama Rabin Abu Khali. Isso mesmo. E, portanto, são 2 grandes nomes que lá estarão, mas passará também nomes como a Joana Amendoeira, precisamente o nome do novo fado, ou então uma fanfarra tipicamente dos Balcãs, como a fanfarra lubiana. Lubiana, isso mesmo. Lubiana, e passarão também grupos de folclore, inclusivamente romenos, etc., onde iremos ter essas manifestações. Depois haverá um outro palco onde passarão os grupos, alguns atuarão nos 2, não é? Mas haverá um outro palco em que atuarão os 12 grupos que estão, que virão representar os países estrangeiros, mas também irão passar os 32 grupos nacionais. Estes grupos estrangeiros atuarão também no palco maior, mas às vezes, digamos, há aqui um mix que é preciso fazer entre estas várias manifestações. E haverá pavilhões, onde haverá exposições quer sobre trás, quer exposições sobre o mundo mediterrâneo e, como é normal nestas matérias, a indociável gastronomia, não é? Não pode faltar. Que verão também gastronomia. Isso mesmo. Em que há uma gastronomia, aliás, é conhecida a famosa dieta mediterrânica, não é? Isso mesmo. Em que haverá sempre 2 ou 3 características dessa gastronomia que se metem, não é? Aliás, havia quem chamava o Império Romano, que era precisamente o império deste grande lago do Mediterrâneo, precisamente o Império ou da Oliveira, não é? Isso que é mesmo. toda a zona onde há oliveiras, ou então o Império, digamos, do Pinheiro Manso, não é? Portanto, que configuram, portanto, sem azeitonas e sem pinhões, não é? Corretíssimo. Não há mundo mediterrâneo. Isso mesmo, isso mesmo. Soutor, espera-se uma grande adesão do público a este festival durante estes 6 dias, 4 dias, perdão? Certamente, não é? Portanto, nós estamos a tentar alargar para novos públicos, por um lado, porque são várias comitivas estrangeiras, várias comitivas nacionais. O estádio 1º de Maio situa-se no meio de um bairro de Alvalade, que é um bairro populacional forte, tem 60 mil habitantes, e sempre que fazemos estas iniciativas, o bairro de Alvalade também vê, digamos, o estádio 1º de Maio como, digamos, um centro de lazer. São para ter uma ideia, cerca de 5 mil pessoas que fazem desporto regularmente. Mas aqui o grande desafio é, sobretudo, trazer também jovens, e a proximidade à cidade universitária é importante, e a ter um efeito de demonstração forte em 2 matérias. Em primeiro lugar, dos projetos mundiais que, a partir das culturas tradicionais, inovam e fazem até muitas vezes ligações com outras formas musicais e com outras síntese,
e demonstrar também o trabalho de grande qualidade que os grupos nacionais têm vindo a fazer em termos nacionais, e ter ali um palco e uma montra. Mas, sobretudo, há uma segunda grande mensagem, que é a segunda grande mensagem, que a diferenciação cultural, o facto das pessoas terem formas diferentes de sentir, de ver o mundo, em primeiro lugar porque elas existem, não é? E não é nós tolerarmos os outros, é que temos que perceber que os outros são assim, não é? Nós estamos para morrer, ou estamos para dizer uma coisa muito sensível a um filho ou a uma mãe, não dizemos com as 300 palavras que dominamos em inglês, não é? Certamente. Claro. Porque as coisas são mais profundas do que, digamos, essa facilidade, entre comas, do paper, não é? E é importante perceber os outros dessa dimensão. As Nações Unidas lançaram um grande repto, que é a Agenda 2030, que basicamente diz o seguinte: o mundo tem dois problemas de sustentabilidade. Tem um problema de sustentabilidade ambiental, que todos é conhecido, mas tem um problema de sustentabilidade social. Isto é, o homem hoje vive em grandes urbes, de 20 milhões de habitantes, de 15 milhões de habitantes, que são constituídas de culturas diferentes, de sentir diferentes, e como é que nós consigamos viver nestas metrópoles sem, digamos, aceitar o outro nas suas diferenças? De que forma esse debate se manifesta na Europa e no mundo ocidental mais desenvolvido, não é? Com o problema do terrorismo, etc, etc. Ora, culturas diferentes, são formas diferentes de reagir aos problemas que podem pôr no mundo, portanto são uma riqueza, mas também é um desafio de sustentabilidade social. Eu acho que Portugal tem vindo, e o Mediterrâneo, mas sobretudo Portugal, tem vindo a fazer ao longo dos séculos uma capacidade de miscigenação de culturas, não é? A forma como nós nos integramos com o mundo árabe, como nós nos fomos integrando com o mundo negro, como fomos produzindo as culturas, digamos que poder-se-ão chamar mulatas mais criativas, e essa capacidade de junção é uma característica muito típica de Portugal, mas também do mundo mediterrâneo. Porquê? Porque o mundo mediterrâneo esteve sempre associado muito ao comércio, às relações que existem, e portanto povos como o português, como os povos mesmo turcos, como os povos do Líbano ou os povos do Norte, basta ver que Marrocos tem uma capacidade de interligação do mundo que outros países têm mais dificuldade de fazer. E aqui está a Fundação Inatel com os seus 80 e tal anos, mas sobretudo a cultura nacional, a dizer: ser diferente do ponto de vista cultural é uma riqueza e é uma forma de diálogo, e é tão fácil as pessoas se entenderem a dançar e a cantar, não é? Basicamente é isso, não é? Muito bem. Dr. Francisco Madelino, nós estamos a chegar ao final desta nossa grande conversa. Só para completarmos o programa do festival, sabendo que há 2 palcos, haverá alguma parada, algum desfile por alguma avenida importante de Lisboa, ou está fora de questão? Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer todo o desfile, mas eu chamo a atenção que o estádio 1º de Maio não é apenas um estádio, é uma zona, aliás, tem várias piscinas, tem pavilhões, tem etc. É uma zona arborizada, é uma zona, digamos, de dimensão grande, que permite fazer, e, portanto, todos os desfiles, todas as manifestações serão feitas dentro desse espaço. Serão feitas naquele espaço. Isso é uma operação logística sempre mais complicada, mas também gostaria de dizer que a Fundação Inatel e o CIOF, sobretudo o CIOF, está a pensar em que, e esta iniciativa certamente irá correr muito bem, em que todos os anos existe esta grande iniciativa, digamos, de um grande festival intercultural, com uma forte presença, certamente não apenas do mundo mediterrâneo, mas também do mundo da lusofonia, e tentar trazê-lo para fora de Lisboa. A Fundação Inatel participa no Festival da Máscara Ibérica, que é um festival que somos parceiros com a Câmara Municipal de Lisboa, e também para o Gestur, que é uma entidade que digamos, nos ajuda, é uma associação cultural que nos ajuda, não que organiza, nós somos parceiros com eles, mas nós sabemos o que é. Isso era feito no Rossio, que se tornou pequeno, passou a ser feito na Praça do Império, e é uma logística fortíssima. E a esta altura, setembro, agosto, são alturas com vários acontecimentos culturais, e isso implica uma logística, quer de implicações sobre o trânsito, etc, etc,
relativamente complicada e que é preciso ser testada. No caso em que eu estava a dizer do Festival da Máscara Ibérica, vão já várias dezenas de anos de organização, digamos, conforme se diz, começou no Recio, foi aplicando. Este vamos fazer ali, digamos que a única coisa que se realiza de fora são os debates académicos que são feitos no ISCTE, portanto fica na cidade universitária, mas este será, digamos, a experiência piloto, se é assim que está a ser dito, claro que sim. E que, para ter, dentro daquela lógica que eu lhe dizia, que aquilo que nos grupos hoje nos pedem é, sobretudo, que, digamos, a rede que a Fundação Inatel tem, e em termos internacionais, e o facto de ser uma fundação nacional, abra portas e portas onde os grupos possam mostrar, em Portugal e ao mundo, às novas gerações e também aos públicos mundiais, a qualidade do trabalho que está a fazer no domínio da cultura popular, da etnografia e também da música popular em Portugal. Muito bem, Dr. Francisco Madelino, o nosso programa está a chegar ao fim. Portanto, eu, em nome da RFPTB, agradeço a sua disponibilidade para falarmos, durante a nossa conversa, destes 30 minutos, falarmos um pouco, efetivamente, sobre a Fundação Inatel e também deste grande festival CIOF que vai decorrer de 12 a 16, portanto, as culturas mediterrânicas, Território dos Sentidos. Acho este nome fantástico, este subtítulo fantástico, e portanto só tenho a agradecer a sua disponibilidade para estarmos aqui ao serviço da comunidade também e do público em geral, para darmos a conhecer esta grande obra que é o Inatel e também, portanto, este grande festival que vai decorrer. Muito obrigado e espero entrevistá-lo mais vezes. Muito obrigado, e no dia 12 de setembro, quem gosta de cultura popular, que esteja lá todos os dias, mas nesse dia da abertura, a ver o Ricardo Ribeiro, o Rabin Abul Khali e também a usufruir dos paladares. Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Rádio do Folclore Português, terminamos aqui esta emissão de Folklore com o Dr. Francisco Madelino, portanto, Presidente da Fundação Inatel. Nós prometemos voltar na próxima emissão, ou seja, na próxima semana. Até lá, sejam felizes e recebam um grande abraço.